Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Visão Panorâmica das Escrituras. Bom, na aula passada nós estudamos, no último vídeo nós falamos sobre o período dos juízes, né? Um período onde cada um fazia o que queria, né? E Deus, né, e o povo, por causa do pecado, era oprimido por várias nações durante muitos anos. E conforme os anos se passavam, Deus levantava um libertador, um juiz para libertar o povo, né? Então nós vimos esse período que foi o período dos juízes. Bom, depois do período dos juízes vai começar um período muito importante também para a história de Israel, que é o período do Reino Unido, que é o período que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, esses períodos aí, esse é o esboço da história de Israel. Nós estamos no período mosaico, tá? Que é o período em que Israel vive sobre a lei. E esse período, esses períodos aí primeiros, nós já trabalhamos. Falamos sobre o período patriarcal, o período do êxodo, conquista, juízes, e hoje nós vamos falar sobre o período do Reino Unido. Lembrando que somente o período patriarcal ele não está inserido no período mosaico. Né? O período mosaico ele acontece quando o povo faz uma aliança com Deus lá no Monte Sinai, no Êxodo, né? A partir do Êxodo, e dali para baixo, né? Até o período da restauração, nós vamos trabalhar o período mosaico, que é um dos períodos maiores da história de Israel, e dentro do período mosaico nós vamos ter esses outros períodos aí. Tá bom? E nós já trabalhamos esses três primeiros aí que estão em vermelho, tá? E hoje nós vamos conversar sobre o período do Reino Unido. Um período bastante importante, você vai ver esse período nos livros de 1º e 2º Samuel, tá bom? Eu estou na página 30 e vamos ver aí a introdução, né? Só para lembrar algumas tarefas que eu tinha passado na aula passada, você tinha que ler o texto de Deuteronômio 17, dos versículos 14 ao 20. Lá nesse texto você vai ver quais são as ordens ou os deveres que um rei deveria ter se Israel viesse a ter reis, tá bom? Então, não vou ler esse texto era tarefa para você entender todo esse processo. Se você não leu, leia antes de começar esse período, porque você lendo esse texto de Deuteronômio 17, do versículo 14 ao 20, você vai entender um pouco mais sobre a situação do Reino Unido e quais eram os direitos e os deveres que um rei teria sobre a nação de Israel na qual ele governaria, tá bom? Então vamos lá, aí você tem umas lacunas vermelhas que você precisa preencher, né, na sua apostila, aí na página 30, então vamos falar um pouco sobre esse Reino Unido. A experiência de terror e de opressão pela qual passou Israel no tempo dos juízes levou ao povo a um forte desejo: queremos um rei como as outras nações. Os capítulos 8 e 9 de 1º Samuel registram a transição de governo, aonde Israel deixa de ser governado por juízes, era uma teocracia, e passa a ser governado por reis, a pedido do povo. Então, a nação de Israel vivia sobre uma teocracia, no qual Deus era o rei. Eles viviam sobre as leis, sobre a decisão de Deus. Mas agora eles estavam olhando as nações em volta. Eles tinham reis as nações em volta. E o desejo de Israel era eles queriam ter um rei igual às outras nações. Durante esse tempo, as 12 tribos vivem um período conhecido como Reino Unido, por cerca de 120 anos, começando por Saul, Davi e Salomão. Então esses são os 3 primeiros reis de Israel. E esse período é chamado de Reino Unido porque esse rei, né, esses 3 reis, eles vão governar cada um por 40 anos, por isso é 120 anos, o total que esse período dura. Esses reis, eles vão governar por um período de... eles vão governar por um período cada um de 40 anos, mas é chamado de Reino Unido porque eles vão governar sobre as 12 tribos de Israel. Então vai ser um rei para liderar as 12 tribos. Então por isso esse período é chamado de Reino Unido, tá bom? Por causa dessa situação, na qual cada um desses 3 reis
vão governar sobre as 12 tribos de Israel. Letra A, página 30. Os motivos para pedirem um rei. Então vamos entender por que a nação pediu um rei. Na época de Samuel, o último juiz, a nação conseguiu retomar algumas cidades perdidas aos inimigos. Samuel, porém, estava velho e seus filhos, como os filhos de Eli, não estavam capacitados para substituí-los, para liderar a nação de Israel. Porque você vai ler lá que eles eram corruptos, eles não andavam no caminho de Deus, esses filhos de Samuel e os filhos de Eli. E para piorar a situação, os filisteus voltaram a ser uma grave ameaça para a nação de Israel. Então parecia o momento adequado para indicar um rei. Então essa era a situação do povo de Israel. Samuel liderava junto com Eli. Eles estavam velhos, seus filhos não andavam em seus caminhos. Então a nação pediu, o povo pediu, os líderes das tribos pediram um rei para ir à frente a eles nas guerras, para liderá-los. Então esses eram os motivos pelos quais eles queriam um rei. Eu coloquei o texto aí de 1 Samuel, capítulo 8, 4 a 9, para nós entendermos um pouco o que a Bíblia nos diz. Então, todos os anciões de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramã. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra, quando disseram: Dê-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo em tudo que lhe pedirem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda à voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Ok? Então, essa era a situação pelo qual eles pediram um rei. E é interessante que o próprio Deus alerta Samuel: atenda a voz do povo, porém advirta-os. Lembra o texto de Deuteronômio 17? Deus já deixou registrado lá na lei quais seriam os deveres e os direitos que um rei teria sobre a nação de Israel. Então Deus já alertou o povo lá em Deuteronômio, muitos anos atrás. Agora, o que Samuel vai explicar-lhes? O que Deus falou na lei? Quais seriam os direitos que um rei deveria ter sobre a nação? Um pouquinho mais para frente lá, no versículo 19, diz: Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, queremos um rei sobre nós. Né? Seremos como todas as nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Cada um de vocês volte à sua casa. Então, eles querem um rei. A nação quer ser governada por um rei. Então, Deus vai escolher um rei para governar sobre Israel. Então, vamos falar agora sobre esses primeiros reis que foram escolhidos. Letra B, página 30. Samuel não gostou da ideia, sentiu-se rejeitado, alertou o povo do perigo de ter um rei humano e orou ao Senhor. Então aí tem uns capítulos que você pode ler no livro de Samuel. Mas o povo continuou a insistir em ter um rei um rei mesmo depois do alerta de Samuel. Então Samuel vai alertar o povo. Vai falar, o rei vai ter direito de fazer isso, fazer aquilo, ter direito sobre seus filhos e tal. Vocês ainda querem? Queremos? Então você vai ler lá no capítulo 8, do versículo 10 a 20, esse alerta, e volte para Deuteronômio e veja quais são os direitos e os deveres que esse rei teria sobre Israel. E Deus então vai atender
ao pedido e vai dar-lhes, então, vai dar um rei para o povo de Israel. Então vamos conversar agora sobre os 3 primeiros reis de Israel nesse período do Reino Unido, tá bom? Então, letra B, número 1, o primeiro homem escolhido foi Saul, homem da tribo de Benjamim. Então vamos falar sobre Saul. Você pode preencher na sua apostila. Saul governou por cerca de 40 anos, mas desagradou o Senhor por trazer os despojos de uma guerra contra o rei pagão Abimeleque. Você pode ler essa história em 1 Samuel 15, tá? Você vai ver um erro gravíssimo que Samuel cometeu lá e o fato de Deus ter depois rejeitado ele como rei. A desculpa que ele deu foi que ele levara os animais com ele a fim de sacrificá-los a Deus em Gilgal. Então, por causa da desobediência, Saul perdeu o reinado. Samuel ficou triste, mas teve que ungir outro rei para substituir Saul. Então, Saul, ele cometeu alguns erros, tá? A gente vai ver aqui embaixo alguns erros que ele cometeu, e um dos maiores erros foi a desobediência. Falta de obediência a Deus foi o que ele levou a perder o seu reinado. Então, essa parte de baixo não tem na sua apostila, se você quiser copiar depois com calma, pode copiar, tá? Eu coloquei algumas informações complementares a respeito do reinado de Saul. Você tem as passagens aí embaixo, né? 1 Samuel, a partir de 1 Samuel 13 até capítulo 31, você vai ler a história do reinado de Saul, tá? E 1 Crônicas capítulo 10 também vai dar uma explanada, vai falar um pouco mais sobre algumas outras informações sobre o reinado de Saul, para você poder ler aí nos seus estudos. Então vamos falar sobre mais algumas informações sobre o reinado de Saul. Ele começou bem, porém caiu em decadência. Saul reinou 40 anos. Os filisteus foram seus maiores adversários. Em 1 Samuel 13, depois eu convido você a ler esse capítulo, Samuel repreende Saul por ele fazer um sacrifício a Deus sem Samuel estar presente. Foi o primeiro erro que ele cometeu, né? Ele não esperou Samuel. Samuel era quem era designado a fazer o sacrifício. Saul podia até estar junto como rei, mas ele desobedeceu porque ele não esperou a ordem de Samuel, esperando ele chegar para que eles pudessem fazer o sacrifício. Ele foi lá e fez um sacrifício a Deus. Primeiro erro. Em 1 Samuel 15, também você pode ler, Saul não obedece a Deus, né? A história dos amalequitas, você pode ler essa história com calma. Deus pediu para que Saul fosse partir em guerra contra os amalequitas. Porque quando eles foram libertos do Egito, eles estavam saindo do Egito, né? Eles passaram pela terra dos amalequitas, os amalequitas atacaram Israel por trás, né? Então, quem fica geralmente por trás, na época, ficava mulheres, os homens ficavam à frente das caravanas, né, para uma situação de guerra, alguma situação, enfim. E atrás ficavam homens, mulheres, crianças, idosos. Então os amalequitas foram covardes e atacaram Israel por trás. Devido a esse pecado lá atrás, Deus vai buscar vingança agora, né? Então, em 1 Samuel 15, Deus vai pedir para Samuel, vai pedir para Saul, Saul, destrua os amalequitas completamente, não deixe ninguém vivo. E ele não obedece, ele deixa o rei vivo e deixa vários animais vivos, né? E ele usa a desculpa, como a gente já viu lá em cima, a desculpa que ele deu para que ele não matasse os animais é que ele ia sacrificar esses animais, mas consagrar esses animais a Deus em Gilgal, né? Mas o erro foi a falta de obediência. Deus fala lá, Deus se agrada tanto assim de sacrifícios, de holocaustos, ou que lhe obedeça a sua palavra. Foi isso que Samuel falou para Saul, né? Por causa da falta de obediência, Deus falou, destrua tudo, mate tudo, né? Deus não pediu para deixar animal vivo, para deixar o rei vivo. Ele pediu para destruir todo mundo dos amalequitas, né? E ele não fez isso, né? E por isso esse foi o segundo erro. O terceiro erro de Saul, você pode ler lá em 1 Samuel 28, ele vai consultar uma médium na cidade de Endor, né? Conforme Deuteronômio 18, Deus falou lá na lei, não consultem médiuns,
né, não consultem esses tipos de pessoas. Deus já falou, é pecado, é proibido mexer com essas coisas. Mas Saul foi lá, né, porque Samuel já estava morto e ele queria consultar Samuel. Então ele foi numa médium para que ela pudesse trazer o espírito, a alma, enfim, de Samuel para que ele pudesse consultar. E em 1 Crônicas 10, versículo 13 e 14, lá vai revelar que Saul morreu principalmente por causa desse pecado. Então, é uma série sucessiva de pecados que Saul cometeu, fez ele perder o trono. Então, a sua linhagem, a sua descendência não continuou governando. Deus teve que, por meio de Samuel, ungir outro rei, que vai ser o segundo rei o segundo rei de Israel, e vai suceder Saul no governo, tá? Então, essas foram algumas informações do reinado de Saul. Você tem as passagens aí que você pode ler sobre essa história, tá? Então, vamos para o número 2, nós vamos falar sobre Davi, que foi o segundo rei de Israel. Davi era filho caçula de Jessé e reinou por 40 anos. Você tem os textos aí que falam da história dele. O reinado de Davi foi muito difícil. Ainda jovem, ele enfrentou o gigante Golias. Foi perseguido por Saul por muitos anos. Enfrentou conspiração e uma guerra civil e cometeu muitos erros. Mas Deus fez uma aliança com Davi seguida de uma promessa. A promessa que Deus fez para Davi é que seu trono e o seu reinado seria eterno. Então, sempre um descendente de Davi se sentaria ao trono. Você pode ler isso em 2 Samuel 7, 12 a 17. É um texto que você precisa entender o que o texto está falando. Tem um colchete aí, esse texto vai cair na prova. Muitas outras profecias completam essa promessa, a qual cumpre no Messias, Cristo, o Filho de Deus. A gente vai ver que Jesus é da linhagem de Davi. Assim, cumprindo a promessa que Deus fez de que o seu reinado, seu trono seria eterno, porque Jesus se tornou um rei eterno, tá? Então a gente vai ver isso com calma um pouco mais para frente. Então vamos falar mais algumas informações a respeito do reinado de Davi. Vamos falar sobre o bom reinado dele. Em 1 Samuel 13, um homem conforme o coração de Deus. Então Davi era um homem que tinha um coração segundo a vontade de Deus. Ele cometeu pecado? A gente vai ver. Davi cometeu pecados muito ruins, gerou graves consequências, mas ele tinha um coração conforme a vontade de Deus, um coração que se arrepende, que se entristece, que gera arrependimento. Então, essa era uma característica de Davi. Pecador, humano, como qualquer outro, mas um homem que tem a capacidade de buscar arrependimento. Em 1 Samuel 16, você vai ver a história de Samuel ungindo Davi. 1 Samuel 17, aquela batalha incrível entre Davi e Golias. Em 2 Samuel 2, você vai ver que Davi é ungido pelos homens de Judá e ele vai se tornar rei de Judá, né? E depois de algum tempo, você vai ver lá em capítulo 5 de 2 Samuel, Davi vai se tornar rei sobre toda a nação de Israel. Então, ele não reinou inicialmente sobre tudo, tá? Você vai entender isso quando você for ler. Ele vai começar por Judá e depois ele, no capítulo 5, reina sobre toda a nação. Ele assumiu o reinado com 30 anos e reinou 40 anos sobre Israel. Seu melhor momento político, né, durante a sua vida como rei, ele foi a conquista da cidade de Jerusalém. Em 2 Samuel 5, ele faz de Jerusalém capital da nação de Israel, cidade neutra e bem centralizada na Palestina. Então esse foi o melhor momento do reinado dele, conquistar Jerusalém. Seu melhor momento religioso foi levar a Arca da Aliança, que estava nas mãos dos filisteus, para Jerusalém, segundo Samuel 6. Então, muito tempo, né, a aliança já foi roubada várias vezes, né, e os filisteus davam muito trabalho para os israelitas. Então, a Arca da Aliança estava na mão dos filisteus. Então, Davi recupera a arca e leva para Jerusalém. Ele era uma pessoa humanitária, tratava seus inimigos de forma humanitária, né? Ele não matava por qualquer coisa, né? Se ele tivesse que deixar um inimigo vivo, mas que ele entendesse que o inimigo perdeu a batalha, ele não ia matar, ele não tinha esse desejo, ele era uma pessoa humanitária. Em 2 Samuel 7, Deus promete que sempre alguém da dinastia de Davi herdaria o trono de Judá. Então,
essa promessa que ele fez aí em 2 Samuel, de que sempre um descendente dele reinaria, né? Então, essa história aí não termina, né? Sempre vai ter, vai existir para sempre, né? Porque Jesus é rei eterno. Então, essa história para em Jesus, porque Jesus vai se tornar um rei eterno, porque ele é descendente aí de Davi. Como qualquer pessoa, Davi também era um homem pecador. E a gente vai ver alguns erros que Davi cometeu. Então, seu pior momento no seu reinado foi o pecado que ele cometeu contra Betseba e a morte de Urias. Então, Betseba era a esposa de Urias, Davi comete adultério, né, se deita com Betseba, a mulher engravida, e para encobertar seu pecado, ele manda Urias para frente de batalha e mata seu amigo, um dos seus melhores guerreiros, né, para encobrir o seu pecado. Mas Deus descobre, né, intervém, o bebê que ela estava esperando morre, né, depois que nasceu a criança morreu. Mas é interessante ver o arrependimento que Davi tem acerca desse pecado. Ele cometeu um pecado grave, gerou consequências, porque Urias morreu, o filho que Betseba estava esperando também morreu, e ele tem esse arrependimento. E depois do arrependimento, Betseba vai ter outro filho de Davi, que vai ser o Salomão, né, que vai ser o próximo rei de Israel. Davi também não foi o bom pai, então ele teve outras esposas, né, teve outros filhos, né, teve Aminon e Absalão. Aminon, ele violenta a própria irmã Tamar, e Absalão mata Aminon por causa disso, e depois Absalão, muito tempo depois, Absalão ele usurpa o trono e toma o trono de Israel, né? Ele persegue o próprio pai, e depois um comandante depois de um tempo, você vai continuar lendo que, eu estou só resumindo, que o comandante de Davi é o que mata o Absalão, mas é só para você entender que ele não foi o bom pai, ele não conseguiu governar bem a sua casa, não conseguiu governar bem seus filhos, né? Então isso foi um pecado, um erro de Davi também. Você tem as passagens aí para você ler sobre essas histórias, tá? Davi, lá em 2 Samuel 24, em 1 Crônicas 21, ele vai levantar um censo em Israel. Ele acabou confiando no número de soldados que possuía, 1.300.000 homens, e não em Deus. Ele foi então corrigido por Deus e se arrependeu. Então lá, em vez de confiar em Deus, né, que Deus estaria com ele quando fosse para as batalhas, que Deus estaria cuidando dele, ele preferiu confiar no seu exército, né, no número de homens que ele tinha, em vez de confiar em Deus. Então lá você vai ver que Deus manda uma praga por causa desse pecado, ele se arrepende, enfim. Então, mesmo diante dos erros, Davi tinha um coração segundo a vontade de Deus, ele se arrependia desses pecados. E em 1 Reis 2, versículo 10, você vai ler aí a história da morte de Davi, como ele morreu. Então, esse foi o reinado de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que recebeu promessas do próprio Deus de que seu reinado jamais teria fim. Então, depois dele, né? Eu coloquei o texto aqui, né? Antes de nós partirmos por terceiro rei de Israel. É o texto aí de Samuel 7. A promessa que Deus fez para o próprio Davi, diz assim: quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, ele vai falar agora para Davi, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã, que era o profeta de Davi naquela época, transmitiu a Davi tudo que o Senhor lhe havia falado e revelado. Então, essa era a profecia, a promessa que Deus fez a Davi,
que sua dinastia, seu reinado seria eterno. Então, essas promessas que Deus faz, elas estão de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme Paulo falou em Efésios 3. Então, essas promessas que Deus faz, elas são as colunas que sustentam toda a história da redenção da humanidade. Então, essa promessa faz parte do plano de redenção, porque ela vai se cumprir em Jesus Cristo, né? Em Gênesis 3, nós vimos a promessa do descendente, né? Que mesmo diante do pecado, lá no Éden, Deus prometeu um descendente. E em Gênesis 12, as 3 grandes promessas que Deus fez a Abraão, né? Ele já fez dele uma grande nação, já deu a terra prometida, eles já estão na terra, e a última grande promessa de abençoar todas as nações do mundo está para ser cumprida, conforme nosso curso nós estamos vendo. E agora a promessa que Deus fez a Davi. Essas promessas, então, são colunas que sustentam toda a história da humanidade. Então, como eu falei, todas essas promessas estão todas de acordo com o eterno plano de Deus. Esse eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus. Tá bom? Então, Davi é mais um que vai entrar aí na nossa lista de genealogia, que você precisa decorar esses nomes para a prova. Então, Davi é mais um nome que vai entrar aí na nossa lista até chegar a Jesus. Então, antes de chegar a Jesus, temos esses nomes aí. Então, esse é a vida de Davi. Bom, depois de Davi, conforme a profecia que Deus já falou, já está sendo cumprida, né? Um descendente de Davi sempre se sentaria no trono. O próximo descendente de Davi é seu filho, Salomão. Ele assumiu o trono e reinou também por 40 anos, tá? Então, Salomão era o filho de Davi. Foi Salomão que realizou o desejo de Davi de construir uma casa para Deus habitar. Então, ele construiu o templo, seguindo a ordem do Senhor. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e sábio do mundo, mas, infelizmente, cometeu muitos pecados, e um deles foi ter um harém, onde tinha mais de 1000 mulheres. E esse pecado que ele teve, se casando, tendo mais de 1000 mulheres, levou ele à idolatria e à divisão do reino. Então, o reino vai ser dividido por causa de algumas consequências que Salomão cometeu. O reinado de Salomão, além de imoral, era altamente luxuoso, com seus palácios e toda a mordomia que era mantida pelos altos impostos que os judeus tinham que pagar. Com a sua morte, seu filho aumenta ainda mais os impostos, causando a revolta e divisão do povo. A gente vai entender um pouco sobre essa decisão do seu filho. Mas Salomão era um homem que teve a oportunidade de receber de Deus o que ele quisesse, porque, se você conhece a história, Deus falou para ele que ele podia escolher qualquer coisa, né, que ele quisesse, ter mais tempo de vida, para reinar mais, enfim. E ele pediu sabedoria para poder governar, mas essa sabedoria, com o passar dos anos, tornou-se um problema. Ou não, né? O fato da consequência dos pecados com essas mulheres o levou também a esse pecado. Então você vai ver que o fato dele ter muitas mulheres levou ele a construir altares idólatras, a adorar outros deuses, né? Por causa dessa consequência, ele casou com várias mulheres de várias nacionalidades, o que Deus proibia, né? Casamentos mistos. E foi um reinado de muito luxo, né? Ele tinha um harém para manter, ele tinha o luxo do palácio, né? O luxo do templo para manter. Você tinha um texto para ler que eu passei para você na sua tarefa, que era sobre o trono, né, de Salomão. Então ele tinha um trono esplendoroso, né? Essa é uma representação aí do trono dele, né, onde cada leão aí representa cada tribo, né? Você vai ver características do trono dele. Então o reino dele era luxuoso e ele cobrava, Salomão começou a cobrar altos impostos, né, do povo para poder manter todo esse luxo, né? Por isso que a gente vai ver que isso, depois da morte de Salomão, causou a revolta do povo, né? A gente vai ver que o reino vai ser dividido, as tribos vão ser divididas por causa desse pecado. Vamos falar um pouco mais sobre o reino de Salomão.
Israel viveu seu momento de esplendor. Nações do mundo inteiro vinham contemplar a beleza do reinado de Salomão, da nação de Israel. Salomão teve muito sucesso. Por quê? Primeiro, Davi deixou uma excelente estrutura para Salomão. Então, Davi foi o que conquistou grande parte dos inimigos, fez os inimigos pagarem tributos. Então, ele conquistou nações, ele conquistou um grande território para Salomão, né? Porque Salomão não se impôs a espada. Então, Salomão não saiu em guerra, né? Mas, em vez disso, ele fez vários acordos e tratados com seus inimigos, principalmente casando-se com várias princesas de várias nações. Ele foi um excelente comerciante, Salomão. Ele organizou a Corvéia, organizou Israel em 12 distritos. Cada mês um distrito mantinha o luxo do palácio e do templo. Assim, tirou o poder dos líderes tribais. Então, para tirar o poder dos líderes tribais, ele organizou essa Corvéia, que é um tipo de tributo. Então, ele dividiu as tribos e cada mês uma tribo tinha que manter o luxo do palácio do templo. Então você entende como chegou ao ponto de ser um reino esplendoroso, luxuoso, que era o reinado de Salomão. Vamos ver alguns erros de Salomão. Opressão. Então, para manter o luxo e a riqueza do palácio, a Corvéia fez os israelitas pagarem muitos impostos e também exigia muita mão de obra do povo. Ele fez um harém muito grande com mulheres pagãs. Isso levou Salomão, no final do seu reinado, a cair em idolatria, como relatou Neemias, lá em Neemias 13. Por causa da idolatria de Salomão, Deus levantou 3 inimigos. Então, por causa dessa idolatria dele, Deus levantou 3 inimigos. Primeiro foi Jeroboão. Ele cuidava da Corvéia, depois ele virou-se contra Salomão, né? O Hadad, que era o Edomita, né? Um outro inimigo de Salomão, e Rezon, né? Que era lá de Damasco. Também foi um rei, uma pedra no sapato aí do rei Salomão, tá bom? E lá em 1 Reis 11, você vai ver aí a morte de Salomão, relatando como ele morreu. Então, esse foi o reinado de Salomão, esplendoroso, mas eu quero que você foque nessa Corvéia, que nós vamos entender que foi a partir desses altos tributos que Israel tinha que pagar, foi a causa da divisão do reino, né? Foi a causa principal do reino ser dividido. Então, só para você ter uma noção, eu coloquei alguns mapas aqui. Então, essas eram as 12 tribos, né, divididas depois da conquista, e o Reino Unido, como eu falei, esses 3 reis, Saul, Davi e Salomão, eles reinaram sobre, era chamado de Reino Unido, porque eles reinaram sobre as 12 tribos de Israel. Então, eles tinham total autonomia e poder sobre as 12 tribos. Então, as 12 tribos virou, né, depois do período dos juízes, virou Reino Unido, governado aí por esses 3 reis, reinando sobre as 12 tribos, tá bom? Então, esse foi o período do Reino Unido. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos entender como o reino foi dividido a partir das decisões que Salomão cometeu por causa dos altos tributos que eles pagavam, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.